Tá. Sobre agora coronavírus, parou tudo, né? Quarentena para todo mundo. Qual é o direito, por exemplo, do empresário, aquele pequeno empresário que tem lá o seu CLT, né? Ele pode, por exemplo, dar férias para esse pessoal, ou ele deve não dar férias, descontar às vezes banco de horas? Como é que funciona? O que você daria de dica para esse empresário? Depois a gente fala na perspectiva do empregado. Tá ótimo. Em relação às questões trabalhistas, deixar registrado que a MP, medida provisória 927, do último dia 23. E aí tem dois pilares nessa constância do coronavírus que é essencial para a gente conseguir passar sobre esse fenômeno aí que impactou a todos nós. Transparência e informação. Então, se mantivermos a transparência e a informação, a gente consegue seguir bem nas relações de emprego. Então, por exemplo, eu, Emiliano, já faço o meu home office, para mim não mudou nada, mas as pessoas que vão para os locais físicos, nada impede do empregador fazer a sistemática do teletrabalho, que é o home office. As partes podem livremente combinar essa nova dinâmica de trabalho em virtude da pandemia do coronavírus Covid-19. E isso vale também não só para os seletistas, mas também para os estagiários e também para os aprendizes. Então, ou seja, o teletrabalho é possível? Com certeza. Se adequa às orientações do Ministério da Saúde? Com absoluta certeza. Então, o teletrabalho é a forma que as pessoas vêm encontrando para minimizar essa aglomeração de pessoas. Então, o teletrabalho é um primeiro ponto, é possível, pode-se fazer. Férias, antecipar férias individuais? Pode antecipar. Como estamos diante de um caso fortuito e força maior, pegou todos de surpresa, então, para não onerar muito o empregador, e aí é o consenso, por isso que eu falei da transparência e da informação, é possível você antecipar, o empregador antecipar as férias do empregado. E é possível antecipar mesmo que o empregado não tenha adquirido ainda o seu período aquisitivo de férias. Então, aquele empregado que ainda não completou os 12 meses, ele pode sim ter suas férias antecipadas, não tem problema algum. Qual é o respaldo? A medida provisória 927. Então, aquele funcionário que está lá, pode chamar ele, olha, estou antecipando as tuas férias individuais em virtude do Covid-19. Então, antecipação de férias, meu amigo, 100% pode antecipar. E aí o que não pode acontecer é essa antecipação ser inferior a 5 dias. Então, ou seja, se você vai antecipar as férias do teu funcionário, que esta não seja inferior a 5 dias. Fora isso, tudo combinar entre as partes, flexibilidade, transparência e informação, você consegue fazer uma relação de emprego se tornar sempre saudável, ainda em tempos de Covid-19. E, maravilha, só pegar um gancho das férias, concessão de férias coletivas, é possível? Também é possível. Grandes companhias, empresas que podem dar suas férias coletivas, pode haver as férias coletivas sem problema algum, não tem problema. E não precisa o empregador, ao conceder as férias coletivas do seu empregado, comunicar ao Ministério da Economia e aos sindicatos sobre tal concessão de férias coletivas. Então, aproveitando o gancho das férias individuais, as férias coletivas também seguem a mesma regra, pode sim conceder sem sombra de dúvidas. Tá. O empresário me ligou essa semana, uma pergunta, e fiquei de devolver a resposta dele. Eu sabia que eu ia te encontrar. É o seguinte, ele é do ramo que pode abrir a empresa. Tem algumas empresas que estão liberadas, certo? Aí o funcionário está com medo de trabalhar.
ele dispensa e corta o ponto, ou ele não pode cortar o ponto e dispensa esse funcionário? Olha, excelente questionamento. E aí, vale o bom senso? Vale o bom senso. O funcionário está com medo? Está com medo por conta do coronavírus, pode vir a ser infectado. O empregador é quem define as condições do trabalho em seu estabelecimento. O que eu sugiro a princípio, se ele conseguir fazer o teletrabalho, ok. Se ele não conseguir fazer o teletrabalho, não suprir essa necessidade, aí sim ele pode convocar o seu funcionário para prestar os serviços, e aí você tocou num ponto super importante que dá respaldo para o empregador. Como minha mente não decora números, eu deixei aqui anotado para passar para você, que é das atividades essenciais, que são 2 decretos, eu vou comentar sobre eles mais na frente, mas que dá respaldo para o empregador. Pronto. Tem uma pergunta aqui da Larissa. Diga. A Larissa perguntou o seguinte: isso que você está dizendo vale para empregada doméstica? Empregada doméstica. Então, antes de responder a Larissa, só para eu concluir o raciocínio, para a gente não deixar a resposta no ar. Então, olha só, serviços públicos e atividades essenciais, decreto 10.282. Então, se está no rol dos serviços públicos ou atividades essenciais, não vai parar, o empregador pode abrir, convoca o seu funcionário, vamos ter que trabalhar, estamos amparados pelo decreto, mas aí é o que eu disse, Francis, bom senso das partes. Se puder flexibilizar, flexibiliza, mas se não, convoca, que é uma situação nova para todo mundo. Então, tudo que as partes consigam resolver com o diálogo é sempre a melhor solução. Então, pode convocar o funcionário para efetuar suas atividades. Certo, ok. E aí, no caso da doméstica, a pergunta da Larissa? Da Larissa, vamos lá. Doméstica é atividade essencial? Em minha opinião, Emiliano, não é. Não é. A gente sabe, pelo menos eu posso dizer aqui pelo plano piloto, por Brasília e Distrito Federal, a maior concentração de pessoas infectadas é no plano piloto. Então, é a doença central aqui de Brasília. Nas cidades satélites, ao entorno, não. Então, ou seja, a empregada doméstica nada impede de você dispensá-la, não suspenda o contrato de trabalho, porque senão você tira o principal ativo do empregado doméstico, que é o salário. Então, dispensa, pode dispensar. Não tem problema. Vai retirar o salário da empregada doméstica? Não, porque aí você vai arranjar um outro problema. Você vai cortar o salário sem uma justificativa plausível, já que estamos em um caso fortuito ou força maior. Então, aqui posso dar um exemplo aqui de caso, a gente não tem empregada doméstica, mas a gente tem uma diarista. A gente perguntou para ela: você quer vir trabalhar? Quer vir trabalhar? Quero, eu me sinto produtiva, a gente toma todas as precauções, ótimo, ela vem. Se ela não viesse, a gente continuaria por livre e espontânea vontade, pagando a diária dela. Por quê? A gente sabe que é um momento difícil para todos. Então, se a gente puder ajudar quem está ao nosso redor, a gente vem e faz. Mas, em princípio, Franz, serviços domésticos, as pessoas do lar conseguem se virar, então não é uma atividade essencial. Quer dispensar? Dispensa. A Larissa complementou aí, ó. Pode antecipar as férias da empregada doméstica? Pode antecipar, porque aí a MP
serve também de igual forma para antecipar as férias, ainda que não tenha adquirido o período aquisitivo. Beleza, é uma outra solução. Ou seja, a MP veio para dar alternativas para que você encontre a melhor com o teu empregado e assim as partes fiquem extremamente tranquilas e felizes, ainda que em tempos conturbados de Covid-19. Legal. Vamos lá, Emiliano, você me passou aqui uma lista, relações de emprego, praticamente é o que nós estamos falando agora, né? Você falou também de preços elevados. Preços elevados. Muitos lugares você não encontra álcool gel, se você encontra, o preço é exorbitante, fora da realidade. As pessoas, infelizmente, muitos querem ganhar em cima de um problema que é global. Então, o que é importante em relação aos preços elevados? A fiscalização está atuante, cabe a nós, como consumidores, alertar os órgãos competentes, o PROCON, para que ele vá fazer a fiscalização e faça a autuação se for realmente casos de preços exorbitantes. Então, o que faz nós consumidores? Vimos ali que o preço é 5, vou lá daqui uma semana o preço é 50. Não, tem alguma coisa errada. Você, como consumidor e na sua esfera de competência, entre em contato com o PROCON e aí a fiscalização é atuante e se realmente estiver, aí vem e acontece a autuação. Emiliano, mas como a empresa vai comprovar que é ou não um preço elevado? É simples. As vendas anteriores do mesmo produto. Então, ou seja, se você vendia há um mês atrás por 5 e agora você vende por 50, há uma incoerência na tua venda deste determinado produto. Então, isso é super simples de verificar, basta apenas fazer esse casamento das vendas anteriores com as vendas do presente. Então, combate a preços elevados, cabe nós fazermos a nossa parte de comunicar aos órgãos. Deixa eu te dar um tempero desse negócio aí, bem bacana. Diga. Eu tenho uma agência de comunicação, a gente já tem uma rede de mercado, certo? E o que acontece? O estoque de álcool gel chega e acaba. De repente ficou 5 dias sem conseguir receber, não tinha indústria para entregar. Quando a indústria trouxe, alegou o seguinte, que em função da alta demanda, da alta do dólar, eles já estavam vendendo bem mais caro, ou seja, a rede de mercado comprou o álcool gel bem mais caro. Nesse caso, é contra a indústria ou não tem o que fazer? O consumidor tem que aceitar porque aí é mercado e o preço elevou. Ótimo. Como a indústria tem como comprovar, ou seja, olha, eu vendia por 10, hoje eu vendo por 20, 30, mas porque o meu custo de operação se elevou em virtude do dólar, aumento do dólar, ou seja, consegue-se comprovar e repassar para o consumidor um preço que é justo e não é desproporcional, desarrazoado. O que não pode ter é a discrepância em relação ao valor adquirido. Mas se a empresa, a indústria consegue comprovar essa margem, não tem problema nenhum aumentar o preço, desde que não seja algo que nós consumidores tenhamos aquela sensação, fui lesado. Mas fora isso, não tem problema nenhum repassar para o consumidor, até porque a empresa foi feita para gerar lucro e não prejuízo. Então, nós consumidores, a gente assume a parcela do que eles compraram por um preço X e passou para nós um preço Y. Ok, beleza. Sobre a questão da quarentena. Ótimo. Aqui em Goiás, por exemplo, ainda está em quarentena, até um decreto do governador, até dia 4 de abril. Então, uma série de empresas e indústrias estão impedidas do seu trabalho. A primeira pergunta sobre isso o empresário fala, cara, eu não aguento mais, eu vou passar necessidade, eu vou abrir, mesmo com decreto. O que pode acontecer com esse empresário caso ele abra sem autorização do governo em cima desse decreto, ele está com a força-tarefa, o município está fazendo contas e tal? Tá, ótimo. Caso o empresário abra o seu estabelecimento
que não é essencial, não atende o serviço público, ele acabou de descumprir uma ordem que tem validade dentro de sua região. Se ele fizer isso, nada impede do Estado, onde está aquele estabelecimento, fazer a sua interdição com a imposição de multa. Por quê? Você não pode flexibilizar para ou flexibiliza pelo segmento, como a gente sabe, supermercado, farmácia, postos de gasolina, aí tudo bem, você flexibiliza o segmento, mas eu não posso flexibilizar o comércio A. Então, não pode haver essa flexibilização. Vou flexibilizar o estabelecimento do Francis, mas do Emiliano fica fechado. Não, tem que ser flexibilizar, tem que ser razoável pela situação que nós estamos vivendo. Então, se abrir, vai ter problema, Francis, infelizmente. Entendi. Aí, vou continuar nessa mesma linha, de um fato que aconteceu aqui. Esses decretos, eles são de muito entendimento. Então, teve um segmento aqui de materiais para construção que trabalhou em regime de plantão, que o decreto estava dizendo que é ok, certo? Mas a fiscalização esteve lá e disse que não estava ok. Além de fechar, eles lavraram a multa, ok? Hoje foi soltado um novo decreto, deixando claro que o segmento pode sim funcionar em regime de plantão, ou seja, ele estava certo. O empresário, nesse caso, ele tem como recorrer a essa infração feita antes desse novo decreto? Olha, como ele teve essa penalidade, nada impede de ele recorrer desse auto de infração e não pagar a multa com base nesse decreto anterior. Nada impede. E se ele não tiver sucesso, não tem outra alternativa a não ser ir para o Poder Judiciário para pedir o cancelamento, tanto do auto de infração, bem como da multa aplicada. Então, ou seja, se o empresário está respaldado pelo decreto e mesmo assim foi punido, nada impede de ele socorrer tanto na esfera administrativa, se não der certo, na esfera judicial. Então, tem caminhos. Eu acho que o principal é resolver a questão que o empresário precisa resolver. Eu vou abrir, posso abrir, e aí depois pensa nesse efeito rebote, como numa multa, um auto de infração, até porque tudo vai ficar com os prazos estendidos em virtude dessa Covid-19. Ok. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Dr. Emerson aí de Goiânia. É possível responsabilizar a União por conduta negligente praticada em decorrência do descumprimento de orientações de autoridades de saúde, OMS e INS? Vamos lá. Em relação ao Estado, responsabilidade subjetiva. O que isso quer dizer? O Estado vem a responder se não atuar com a devida diligência. Esse é um dos caminhos. A responsabilidade objetiva é que o Estado responde independentemente de culpa. Ou seja, se atuou ou não atuou, vai ser responsável independentemente de qualquer situação. Se teve dano, se não teve dano. A grande questão é, estamos diante de um fato novo. Será o Estado responsável pela literalidade da lei, responsabilidade objetiva ou não? Como é um fato fortuito e o Estado, na nossa visão, vamos supor, Poder Judiciário, o Estado agiu, atuou, cada Estado fez os seus decretos, impôs suas medidas de restrição, o Ministério da Saúde atuou como deveria, se preocupou com a vacinação dos idosos. Ou seja, isso é novo, não só para nós, mas também para o Poder Judiciário. Então, vai no caso concreto. Mas se você perguntar, é possível o Estado ser responsabilizado? Sim, a União responder por eventuais ações judiciais que eu, você, um outro cidadão venha ingressar porque acha que não está funcionando as medidas impostas. Beleza, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos para um outro tema. Emiliano, sobre eventos. Eu
ser realizado, já foi remarcado a data, uma data que eu não posso ir. E aí? Eu posso requerer meu dinheiro de volta do ingresso, a passagem aérea que eu comprei? Olha, em relação ao evento, tinha um evento, vamos supor, hoje cancelou, remarcou para agosto. Agosto eu não posso, vamos supor, você não pode. Você entra em contato com a realizadora do evento e pede o reembolso daquilo que você investiu. Pagou R$100 no evento, no ingresso? Ok, pede o reembolso em relação ao que você investiu. Nada impede de você pedir o reembolso daquilo que você efetuou ao comprar o ingresso. E se a data lhe atender, obviamente você irá para o evento. E aí, um ponto interessante, que aí vai da flexibilização, da comunicação entre as partes, é a questão de quem comprou uma viagem, passagens aéreas, tinha uma viagem marcada para agora, nos próximos meses. E aí, o que fazer? Né? Muita gente, a gente vê nos noticiários que o número de voos reduziu drasticamente em todos os cantos do mundo e, obviamente, do Brasil. Então, em relação às passagens aéreas, tem uma outra medida provisória que é a 925, medida provisória 925. E ela permite você fazer duas coisas, o reembolso e utilizar a passagem que você comprou como crédito. Então você pode pedir o reembolso e você pode utilizar como crédito daquele valor que você desprendeu para comprar aquele bilhete. O que tem em relação ao reembolso, que é a novidade, é que o prazo para o reembolso das companhias aéreas é de até 12 meses. Ou seja, então, se eu, Emiliano, solicitar o reembolso de uma passagem adquirida, a companhia aérea tem um prazo de até 12 meses para efetuar o pagamento. Mas o que acontece? Isso é para não onerar de uma só vez o reembolso de todos os consumidores, porque senão quebra a companhia. E aí vem a pergunta da Raiane, mas o reembolso é total? Depende das regras do serviço contratado. Depende. Então, pode ser que você receba tudo? Pode. Pode ser que você sofra uma penalidade pela tarifa adquirida? Com absoluta certeza. Então, é pelo serviço contratado. Mas aí, pegando um gancho do reembolso, o reembolso é total? Se você tiver comprado aquela passagem aérea que é não reembolsável, você vai receber de volta de forma obrigatória a tarifa de embarque. Então, somente. Então, vai depender do bom senso. Eu, Emiliano, por exemplo, eu tinha uma viagem marcada antes da medida provisória, mas bom senso dos hotéis, bom senso da companhia aérea, eu liguei, olha, eu não vou viajar mais, não posso, coronavírus, caso fortuito, consegui resolver e fui reembolsado na totalidade, tanto do hotel, tanto da passagem aérea. Mas o que acontece? O que eles me pediram? Um prazo maior para pagamento antes da medida provisória, em virtude da situação, porque pegou todo mundo de surpresa. Então, em relação às passagens aéreas, viagens, vale a pena dar uma olhada na medida provisória 925, é bem curta, mas com esses dois fatos super importantes que fala do reembolso e da utilização como crédito para uma próxima viagem. E mais, aí essa dica é importante. Essa dica é importante. O Ministério Público e as empresas Gol, Azul, Latam e MAP, eu nem sabia que essa MAP existia, e Passaredo. Então, por exemplo, posso remarcar para o mesmo local que eu vou, saindo do mesmo local, e tem que respeitar o prazo de 12 meses da data
da data da compra do bilhete. Então, tem essa dica interessante. Às vezes a pessoa marcou para viajar para fora em outubro. Não, mas eu não quero viajar em outubro, eu quero viajar em 2021. Se tiver dentro do prazo de 12 meses, a partir da data da compra do primeiro bilhete. Então, para quem tem viagens em aberto, se ampara pela medida provisória 925 e esses casos aí do acordo entre o Ministério Público e essas companhias, a pessoa consegue resolver sem maiores dificuldades. Tá bom. Bom, eu acho que você já até respondeu esse daqui, mas vou perguntar o seguinte: considerando o caso do prefeito Vilão, no Itália, que orientou a quebra do isolamento social, acarretando um aumento de mortes, essa conduta gera responsabilidade do poder público? Crime de responsabilidade podendo vir a ser penalizado, bem como o Estado por atuar de forma totalmente imprudente com a situação. Por isso que estar na pele de quem tem que tomar decisões de voltar ou não para as atividades é muito difícil. Tem opiniões para ambos os lados e todo mundo tem o seu ponto de vista, mas é uma situação difícil. Seria ele punido por um crime de responsabilidade? Fato totalmente novo no Poder Judiciário. Ele vem a público, reconhece sua falha, minimiza a sua responsabilidade, mas deixar de responsabilizar? Não sei. Ou seja, é muito difícil essas situações se o Poder Judiciário vier, por exemplo, aqui no Brasil, a ter que se debruçar contra o presidente, contra o ministro da Saúde, da Economia, enfim, é uma situação bastante complexa e difícil. E tudo que é complexo e nunca foi analisado tem todo um arcabouço jurídico a ser estudado para tomar uma decisão que impacte menos as relações. Vamos aqui para a pergunta do Virgílio, fala o seguinte: como ficam os encargos tributários das empresas nesse período? Olha só, tem algumas portarias da Receita Federal que é importante e inclusive vou permear sobre os tributos. Por exemplo, unidades da Receita Federal, alguém precisa resolver algo, o empresário precisa resolver alguma coisa pendente, urgente. O que acontece? Tem uma portaria que é a 543 da Receita Federal, ou seja, os atendimentos estão suspensos, não atende ninguém até 29 de maio deste ano, ou seja, até 29 de maio. Ou seja, não adianta você ir na unidade da Receita no seu estado que você não vai conseguir solucionar nada, está tudo suspenso, está lá na portaria 543. Então tem alguns atendimentos que você não vai conseguir fazer. O que é importante para o empresário, aproveitando para falar, é a questão das certidões. Aquele que quer obter financiamento, participar de licitações, todas elas foram prorrogadas. Então, aquela certidão que você tirou e vai vencer, elas foram prorrogadas por 90 dias, o prazo de validade. Pode vir a ser prorrogado por outro período? Pode ser que sim, vai depender de como se dará a resolução dessas questões sobre o Covid-19. Em relação ao pagamento dos tributos, tem uma resolução que é a 152 do Comitê Gestor do Simples Nacional, seguindo também para outras esferas dos tributos. Os tributos federais, por exemplo, apurados pelo Simples Nacional, foram prorrogados. Então, Emiliano, me dá um exemplo. Se você apurou, teve um faturamento em março de 2020, em que o vencimento seria em abril de 2020, 20 de abril de 2020, o vencimento foi prorrogado para 20 de outubro de 2020. Se for em abril, com vencimento em maio, vencimento passou para 20 de novembro de 2020. Se a apuração é em maio
E o vencimento em junho de 2020, o vencimento foi para 21 de dezembro de 2020. Ou seja, tudo está sendo transposto para tempo futuro, para todo mundo se adequar. Então, fique tranquilo que você não vai sofrer nenhuma penalidade, porque tem diversas resoluções, ou seja, e cada hora sai informações diferentes, França. Então, a gente precisa estar antenado, o empresário sempre atento aí à próxima resolução que vai atender o seu negócio e aí se adaptar. Mas todos os órgãos, judiciário, executivo, legislativo, estão se adequando para atender a população de uma forma geral. Legal. Até pegando um gancho, assim, a importância de se fazer parte de uma associação. Dentro da associação comercial, a gente criou um plantão com advogados, contadores, consultores para poder amparar todos os nossos associados. Por quê? Porque está mudando muito rápido, é medida provisória, é decreto, então assim, está todo mundo muito perdido. Então nós concentramos um QG de plantão, ótimo, comercial, para orientar. Por isso que é importante, pessoal, fazer parte de uma associação, e nesses momentos que a gente sente a diferença. Além disso, quero aproveitar, até anotei aqui boas notícias para dizer que essa preocupação que nós temos, olha, tem que pagar o tributo, vai vencer, não sei o quê. Gente, o Emiliano falou várias vezes essa expressão. Nós estamos vivendo algo ativo, diferente. Nós, governantes, vamos sim mudar muitas coisas. Vou dar um exemplo. No próximo domingo vai ser lançado o decreto aqui de Jataí. A Associação Comercial fez um pedido ao prefeito para que adiasse, em tempo de 90 dias, as cobranças de taxas de vistoria, todos os tipos de vistoria das empresas. A gente está tentando também o ISSQN, que é inserido também na prestação de serviço. Ou seja, os gestores estão sensíveis, sabem se eles forçarem a barra, eles vão ajudar a acelerar, a quebrar a empresa, isso vai ser pior para todo mundo. Então, assim, eu quero levar também uma mensagem de otimismo para vocês, que os nossos gestores, até compartilhei com o Emiliano agora mesmo um vídeo do Paulo Guedes, depois quem quiser me chama em box falando um monte de ações que o governo federal vai começar a colocar agora. Gente, 700 bilhões de reais vai ser inserido na nossa economia, ajudando aquela pessoa que é o informal, aquele cara que trabalha na rua, não tem carteira assinada, de um salário até de R$600 por mês durante 3 meses, incremento do Bolsa Família, incentivo para micro e pequenas empresas, que deve sair pelo BNDES, imagino eu, ou pelo Via Banco também. Então, assim, fiquem calmos. Tá? Eu não tenho dúvida que os nossos governantes vão nos amparar. A gente tem que lembrar que o nosso grande inimigo nesse momento é o coronavírus. O restante é estar com profissionais igual o Emiliano, para tirar todas as orientações. Nós aqui, nas minhas empresas, o que a gente fez? Gente, olha, o que eu posso cortar, o que eu posso incrementar nas minhas receitas? A gente, Emiliano, está fechando negócio durante a crise. Como? A gente vê uma oportunidade de uma solução que alguém vai precisar, já liga, faz um preço menor, ou seja, já estou fechando negócio. Então é o momento de você, empresário, ser criativo, pensar fora da caixa, planejar e contar com bons profissionais como o Emiliano para te orientar. Muito bem, então você aí de Jataí, você consegue absorver muito bem as dinâmicas aí do seu mercado, é o que você falou, ter a criatividade para se sobressair dessa crise aí que é geral. E aí eu acho, França, que a gente conseguiu abarcar grandes aspectos, aí eu acho que é interessante abordar mais que é a questão das missas, cultos religiosos, que teve até uma novidade aí dessa última semana. Então tá lá na Constituição Federal que você pode ter a tua liberdade de crença, culto, liturgia, mas não é irrestrito. Temos o direito à vida, à saúde por conta aí do coronavírus. Então, como mencionado anteriormente, tem um decreto lá que fala dos serviços públicos e atividades essenciais. E o outro, que é agora do dia 25, também mencionei, coloca as atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Então, ou seja, o presidente flexibilizou a realização de missa, culto, ok, mas aqui, pelo menos falando por Brasília, as missas vão continuar com as suas transmissões online justamente para atender
as determinações do Ministério da Saúde, evitar aglomeração, ou seja, é uma atividade essencial, não dá para flexibilizar e fazer via online, é só um momento, é só por um espaço de tempo, depois tudo volta ao normal, é tudo do bom senso. E aí eu acho que as pessoas conseguem se adaptar a algumas situações e as que não, como você bem falou, pensar diferente, sair fora da caixa, como eu posso melhorar, como eu posso ser útil, como eu posso aproveitar essa crise para gerar uma oportunidade para mim, para eu crescer. Enfim, eu acho que a gente conseguiu fazer um panorama geral aí do cenário, tirar as dúvidas e, claro, se manter antenado aí e atento, que todo dia sai uma notícia nova. Verdade. Emiliano, cara, foi muito legal. Eu queria, pra gente fechar, a gente já tá aqui na reta final da live, você deixar sua mensagem final, você que, além de advogar, você é um grande empreendedor, está aí na capital do Brasil, está de olho em tudo que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil. Então, eu acho que assim, uma mensagem sua de otimismo para as pessoas, um pouco de orientação, e fique à vontade. Maravilha. Franz, então, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, pela gentileza. É muito bom poder contribuir. Acho que o que você está fazendo aí de levar a mensagem não só para quem está em Jataí, mas o que a web nos permite, que é dar escala para os conteúdos. Continue fazendo, formação de valor sempre muito importante. Obrigado aí. O que eu posso deixar de mensagem o esforço individual gera o resultado de forma global. Então eu não vou conseguir mudar o mundo, você também não, mas se cada um fizer sua parte de forma individual, a gente consegue ter um resultado global e sair logo dessa situação. Otimismo sempre, fé nas suas ações, aproveite essa quarentena para produzir mais, ler mais, fechar negócios, se não fechar agora, quando tudo voltar a aquecer, você está preparado, está atento às oportunidades que sobrevierem depois que as coisas voltarem a caminhar. Então é isso, eu sempre fui um eterno otimista, apesar das dificuldades, e nunca vi as coisas darem certo se você não tiver otimismo na tua vida. Então, cara, é isso, brigadão aí pelo convite. Então a mensagem é essa: se cuidem, cuidado com as aglomerações, muito álcool em gel, lavar a mão, é isso. Com certeza. Emiliano, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, né? Aceitou de pronto quando eu fiz o convite. Eu também me coloco à disposição. Show! A cada um de vocês que passaram aqui durante essa semana, várias lives, deixar aqui uma das frases que me marcou das lives dos meus convidados, que é o seguinte: na crise, ela não apresenta problemas, ela os revela.